nós estruturamos essa rede de proteção digital para comunicadoras negras na América Latina, uma rede que recentemente proporcionou o treinamento de 50 mulheres de diferentes partes da América Latina em segurança digital. Também teve buscar proteção com a Associação Nacional dos Advogados Negros, que são nossos parceiros há muitos anos. Através dessa ação, estabelecemos uma rede de resposta rápida, em que essas mulheres puderam acionar essa rede durante o período também de treinamento. Muitos parceiros, agregar isso também com a Marcha das Mulheres Negras é muito importante. Então a gente agradece muito, professora, e queria passar a palavra para você também. Acho que essa é uma abertura de agradecimento, de fortalecimento, que eu acho que a sociedade civil tem que andar junto com as universidades. A gente tem a parceria com vocês aqui, mas a gente já vem de anos com a parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Acho que as pessoas já devem conhecer. Nós fizemos cursos, mais de 2.000 inscrições em cursos na Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade do Piauí. Temos muitas parcerias com universidades e a gente acha muito importante esse fortalecimento mútuo. Obrigada. Bem, eu dei as mãos não foi à toa, né? Não foi à toa. Na verdade, a Universidade de Brasília, a Faculdade de Comunicação, está aqui em festa por receber a marcha, né? Por receber vocês, né? E recebe com retorno de pessoas que são da casa, como a Adriana Caetano, como a Juliana Nunes, né? São pessoas que a gente formou e que atuam fortemente aí na agenda da igualdade racial, na agenda da promoção de uma marcha que não para. A Lina Guiar está aqui também. Então eu tenho aqui 3 jornalistas formadas pela faculdade, mulheres negras. Para minha felicidade, mulheres que eu também pude acompanhar na carreira, ou como orientadora, ou como do primeiro dia até o dia da formatura, que é uma forma da gente acompanhar também, ver a carreira dessas mulheres e elas retornam aqui com todas vocês, né? Então, Marcele, é um momento, pode ficar à vontade, fique à vontade, tá? É um momento aqui para a Faculdade de Comunicação de muita alegria, né? De muita alegria, né? É um momento de bem viver, né? É um momento de pensar quanto é importante a gente ter uma faculdade, é apenas um ponto da rede, né? Mas é um ponto da rede numa faculdade, numa universidade pioneira nas ações afirmativas, uma universidade que trabalha literatura negra, aqui a professora Ana Rossi, poeta, literata, conosco aqui também, né? Numa faculdade, numa universidade que, né, pagou um preço alto para gerar um grande benefício, um grande projeto social para as cotas, né, as ações afirmativas, né, já nessa agenda da reparação e nessa agenda do bem viver. Tem aqui a nossa turma também de podcast, Resfac, a turma está aqui cobrindo, produzindo, está aqui nosso estudante paquistanês, né, na tradução, está aqui estudante também, minha nora, cubana, Lu. Então, assim, temos uma rede grande aqui. Temos alunas de doutorado também, está me orientando a Sueli. Então, temos uma rede grande, Marcelo, né, que já recebe, né, todo o Brasil, toda a América Latina e a Norte América também está ali, que Middleton está aqui conosco também. Your home, em casa, você está em casa aqui também na UNB, né? E a faculdade entra, né? Agradeço a Adriana que fez. Então, Marlise, fica à vontade. A Marlise é minha sócia aqui no podcast, minha parceira, né? A Faculdade de Comunicação entra literalmente de mãos dadas com a marcha, né? A gente fez questão de que fosse aqui a Adriana, quando a Adriana trouxe a proposta, né? Já estava assim, né? Fechando o portão do Enem, né? Da agenda, mas a gente conseguiu colocar nessa agenda, né? Conseguimos um apoio grande.
das estudantes da Faculdade de Comunicação para que viesse para cá neste momento. A gente sabe que poderia ir para vários outros espaços, mas a gente fez questão que viesse para a UNB, que viesse para a FAC, que viesse para o lugar onde a gente trabalha aqui com jornalistas negras, indígenas, quilombolas, né? Então, tinha que ser aqui. Para nós é uma alegria muito grande, a gente quer ouvir vocês, a turma de podcast vai também entrevistar algumas de vocês para a gente repercutir, né, por muito, né, ecoar por muito tempo a passagem da marcha aqui pela Faculdade de Comunicação. Vocês não têm, assim, ideia do quanto que isso nos alegra, do quanto que isso é uma ação, né, resultado de um trabalho aí intenso, de um trabalho longo, uma parceria, né, como a gente nunca te vi, sempre te amei, né? É essa a ideia desse encontro aqui hoje, né, numa faculdade que tem essa raiz, né, tem uma diretora negra, somos pouquíssimas diretoras negras na UNB, a senhora Ana Rosa sabe, nós não temos 10 diretoras na UNB, mulheres. E não temos nem 5 que são negras, né? Então, é muito importante que venha para cá, que venha nesse momento, que a gente fortalecer a agenda, no momento em que a gente acabamos de, né, otorgar o título de doutora honoris causa para Lélia Gonzalez, acabamos de nomear o Centro de Convivência Negra como Centro de Convivência Negra Lélia Gonzalez. Então, a próxima vez que a rede quiser fazer um evento, nós teremos o Centro de Convivência Negra Lélia Gonzalez para poder ocupar. Ele está agora pequeno, diminuto ainda, ele é tamanho quase dessa sala, mas ele vai passar por uma reforma e na inauguração a gente avisa e vai fazer uma grande festa. Vamos convidar vocês para estarem aqui conosco, né? Porque Lélia veio e não por acaso ela chegou aqui dia 6, né? E agora a gente está aqui dia 24 com vocês aqui, né? Lélia, nos estudos que a gente tem feito com Lélia, a gente considera Lélia uma griot, né? Um ser que comunica os mundos, né? Então Lélia chegou aqui poucos dias, né? Essa memória viva dela chegou aqui poucos dias da triste acontecimento no Alemão, né? E poucos dias depois do triste acontecimento no Alemão, daquela crime que aconteceu lá, né? E alguns dias antes de receber vocês aqui. Então, mostrando como que ela está nesse processo de comunicação conosco, nos fortalecendo, a gente perceber, né, que veio para Brasília, que veio para o Planalto Central, né, que veio próximo aqui, porque a gente tem que balançar, né, Congresso, Planalto, tem que balançar, né, e outras forças também que resolveram outras questões que estavam em aberto por aí, né. Então, assim, Lélia é presente, né. Então, é aqui na UNB que vocês tenham essa referência, saibam que a rede de jornalistas pretos aqui sempre terá um lugar, aqui na Faculdade de Comunicação, sempre terá um lugar aqui na UNB, e a marcha sempre vai poder passar por aqui, porque a gente está muito tempo nossos passos vêm de longe, a gente está muito tempo nessa cidade. Marcele, você é minha irmã, né? Então, com essas palavras a gente faz a abertura, né? E agora, Adriana, vamos compor a mesa para as palestrantes, também todas bem-vindas. Primeiro, eu quero dar uns recados. Eu queria pedir a uma espaço lá e ter um corredor para utilizar a banheira, etc. Vamos ficar com vontade. Puxa a outra, uma compartilha com a outra, uma não disputa com a outra, mas sim disputa este espaço de igualdade de direitos, onde nós estivermos, e da forma que nós estivermos. Então, Jacira da Silva, 74 anos, jornalista 44 anos, não é? Fui revisora há muitos anos, e minha redação, e como repórter, tive muito pouco tempo, mas esse pouco tempo no Correio Brasileiro, aqui no Brasília, era um jornal impresso, onde tive todas as demonstrações
desse racismo institucional, desse machismo, não é? Desse mecanismo que o Brasil tem intitulado de democracia racial, onde que no dia a dia nosso profissional é uma grande falácia, porque usa a comunicação, uma pauta nossa, que a gente lutou muito, Juliana, e todas nós estamos aqui, que tínhamos garantido uma data, que era o 13 de maio. Vamos lá, 13 de maio. 13 de maio, e o Brasil, né, começou a questionar que esse 13 de maio não nos representava, que não houve libertação do povo negro, e que sim, o 20 de novembro, né, onde nós, anteontem, comemoramos, nesse 20 de novembro, a segunda edição de um projeto político, porque nós não estamos com uma data comemorativa para constar no calendário oficial brasileiro, mas sim, esta data dizer para o país que nós estamos aqui, descendentes africanos e africanas. A nossa ascendência brasileira, os nossos pais, nossos avós, e que esse 20 de novembro, que vai culminar este ano, a partir, depois desses 10 anos, com a nossa marcha nacional das mulheres, por reparação e o bem viver. Esta comunicação desta marcha não chega aonde a gente desejaria chegar, que precisaria chegar. Nós não temos 200 mil para pagar uma inserção no sistema da Globo. Mas nós temos uma EBC, Comunicação Pública, que eu estou ouvindo, né, a partir do jornalismo, da editoria de jornalismo e de todas as outras inserções. E a felicidade completa, eu vou terminar aqui a apresentação, quando a gente vê vocês, mulheres, jovens, do jeito que vocês querem estar. Do jeito, da liberdade do cabelo, da roupa, do batom, da maquiagem, sem a maquiagem, com cabelos grisalhos. Esta é uma vitória da nossa plenitude contra o processo de embranquecimento, contra o pacto da branquitude, da qual nós, comunicadores e comunicadoras, principalmente quem trabalha na questão da imagem, ouvimos do que é esse jornalismo negro, do que é esse jornalismo negro e por que nós denominamos negro, e qual é o nosso comprometimento como profissionais da área de comunicação. Esta que é a grande estratégia quilombola. Quando eu vou dar uma entrevista, eu preciso falar da onde eu vim, onde eu estou e onde eu pretendo estar, não é? E não ser taxada, denominada de que, você, porque eu estou isso. Não é como a companheira da EBC que escreveu sobre Almirinda? Sibeli Tenório. Quer dizer, são mulheres que já estão nessa comunicação, que fizeram comunicação a partir da comunicação ancestral, o tambor, que é o toque, que é o pisar, que é o gritar pela flecha de Oxóssi, né? Pelo chão de mamãe Saluba. Esta comunicação que a gente precisa colocá-la de volta em pé. E com orgulho, e como as companheiras lembraram, a minha trança tem uma história. A minha trança, o meu cabelo tem a minha história. A minha vestimenta, indumentária, que essa imprensa folcloriza e a população segue, né? Porque eu tenho que ter público, eu tenho que ter audiência. Lembram daquela propaganda que era do Bombril? Vocês lembram?
vocês eram pequenas, muitas não tinham nascido. Aquela é bem emblemática do papel que a sociedade nos coloca. De que o Bombril serve para todas, não é? Serve para tudo, não é? E nós estamos dizendo que essa qualificação que nós temos dentro da universidade, mas nós temos no nosso caminhar comunitário, no nosso caminhar junto com as nossas referências, que são nossas famílias. Muitas que já foram, muitas que estão aqui, estão orgulhosas de estarmos nesse espaço de agora. E também gostaria de, como legado, Bom Jesus da Lapa foi um dos quilombos que o MNU faz a primeira denúncia, né, do quilombo e da condição desse quilombo, da forma da sua vulnerabilidade. E o Coletivo de Mulheres Negras Baobá, que é de Brasília, fazemos esse trabalho, eu não gosto nem de falar trabalho, essa missão aqui no setor de Chácara do Sul Costa, que foi uma das comunidades que foi vítima alvo da derrubada, a retirada de 20 a 30 anos deste território. Como todas as nossas famílias são retiradas cotidianamente, ou por causa do aluguel, que não pode pagar, ou porque tem 5 filhos que não pode morar, ou que tem um cachorro que não pode morar, né? Agora eu vou terminar dizendo assim, esse jornalismo é tão democrático, ele é tão igual, que uma pauta de pet, licença para os animais, licença para os outros, inclusive a nossa cidade cultua os animais, mas que não pode ter 40 minutos, 50 minutos, repetida 3, 4, 5 vezes, enquanto a chacina do Rio de Janeiro, enquanto a derrubada dessas famílias no Distrito Federal tem no máximo 10, 15 minutos. Que essa disparidade numa edição jornalística, e eu não quero estar em nenhum meio de comunicação como coitadinha e vítima, e nem como propaganda de assistência social, né, nos programas e benefícios do qual a gente lutou, porque é política pública, mas a forma que é nos colocada como dentro desta política pública. Esta política pública. Então, este viver, este bem viver, ele está ameaçado o tempo todo. E dona senhora Juliana, senhora a gente tem que justificar, argumentar, defender, amanhece e anoitece esse nosso existir. E a marcha está um recado a partir de 10 anos, com o nosso manifesto econômico. Cara, economia, porque é uma pauta que nós não discutimos, movimento dele, principalmente. Era muito distante discutir o modelo. Nós sabemos que somos vítimas do capitalismo, mas discutir esse modelo econômico excludente, né? Porque nós não somos nem estatisticamente como a gente fosse consumidor, né? Quanto mais ter direito ao consumo, ter direito a ter aquela residência, a ter a segurança pública, ter a previdência. Então, esses são os nossos legados. E agradecer gente, eu conheci a rede de jornalista preto ontem. Você vejam, quando eu fui convidar rede de jornalista pretos, aonde? Onde vocês estão? Aonde vocês estão? Então, a capacidade de organização, porque cada um de nós estamos fazendo individualmente, mas este individual precisa ser um compromisso coletivo e organizar. Então, parabenizo a Rede Jornalista Preta, quero fazer parte dela, não é? E agora na marcha eu vou botar 5 camisetas, Cojura, Sindicato, Mulheres Negras Baobá. Eu não estou dizendo isso não como absorver todas as lutas,
mas que a população negra precisa assumir, primeiramente, estas lutas. E nossas famílias, muitos de nós estão conosco. Não estão conosco. Filhos, netos, sobrinhos. Ah, minha mãe, lá em casa. Ah, minha mãe, senhora está de bom tamanho. Está de bom tamanho? Não, você tem, precisa. Agora, vamos respeitar o tempo de cada um e cada uma de nós. Porque esse tempo chega, e quando ele chega, é só sucesso, é só odara, é só missão cumprida, é só continuidade, e é só desejo de que esta sala, cada vez mais, multiplique aonde nós estivermos, com compromisso desta igualdade de direitos, igualdade de oportunidades e de salários iguais, e contra esse machismo, e que essa comunicação, professora, da Faculdade de Comunicação, que até estamos tendo um grande desafio, que quanto de nós, profissionais, queremos fazer comunicação? Quanto de nós, é outro desafio, quanto de nós queremos fazer o curso de comunicação? Porque nós não temos nem mais postos de trabalho. Nem postos. Então, tem muitos, nós, colegas e colegas, desempregados, saindo dessa profissão, partindo para outra, e aí vai mais um desafio, que é o imediatismo. Eu quero sair aqui da graduação, eu tenho que já estar não sei aonde, eu tenho que estar mestrado, eu tenho que estar com doutorado, eu tenho que estar com especialização, porque esta é a teoria do mercado, mercadológica. Quanto mais você se informa, você se prepara, mais ele vai te exigir lá na frente. Né? Esse aqui não basta, mestrado não basta, doutorado não basta. Até quando este basta para a gente estar exercendo o que a gente quer exercer, não em função desse mercado excludente. Muito obrigada. Estender ainda, mas a gente vai ter outros temas e todo mundo pode continuar as novas participantes. Muito obrigada. Vamos preparar para falar de comunicadores. E comunicadores, hein? Temos aí 3 profissionais. Acho que o que você falou, é importante a gente pensar que a internet, eu tenho 44 anos, já sou da idade que pegou a internet como uma grande esperança. Então, assim, a internet vai vir, todo mundo vai poder falar. E aí a gente percebe que todas as dinâmicas sociais que acontecem offline, elas vão se reproduzir online. Não existe, eu estou na internet, mas ou isso é offline ou isso é online. É a vida por onde ela se atravessa. Então, sim, nós ainda temos muita violência contra mulheres negras, jornalistas e em outras profissões online, porque também temos offline, porque a gente ainda não resolveu esse problema enquanto sociedade. Nas MINI, especificamente, a gente tem um projeto que é o Monitora, que acompanha a violência política de gênero contra candidatas nas redes sociais. A gente faz isso em todas as eleições desde 2020. Se vocês colocarem no Google Monitora Asmina, com Z, tudo junto, uma palavra só, tem relatórios de 2020, 22 e 24, mostrando como que essas candidaturas femininas são atacadas online. Nós somos especialmente atacadas por questões misóginas, seguidas de desqualificação intelectual, desumanização e ameaças de violência real, incluindo ameaças de violência física, violência sexual e até ameaças de morte. Então, estar nas redes para mulheres, e aí o Monitora fala de candidatas, mas a gente já fez uma versão de jornalistas e comunicadoras em 22, e isso é muito repetido, né? Os discursos que são, as narrativas que são mobilizadas no nosso mundo material são também no mundo digital. O impacto do Monitora nesses anos foi a gente levar tanto para as plataformas quanto para os governos a ideia de que não é nem vou usar a expressão mimimi que eu detesto, mas não é uma fraqueza das comunicadoras negras se dizerem atacadas. E no ano passado eu tive a experiência de ouvir uma mulher da política conhecida
que não é uma mulher negra, mas é uma mulher, que foi Manuela Dávila, dizer num lugar público: Monitora salvou a minha vida. Mas por que, Manuela? Porque quando eu dizia o nível de violência que eu sofria online, diziam que eu era fresca. E aí, quando vocês vieram com um relatório mostrando o volume de ataques só a mim, o juiz falou: ah, não, realmente, precisamos levar esse caso aqui a sério. E isso acontece com muitas outras mulheres. Vários exemplos, às vezes, vão ser de candidatas brancas, não porque elas são mais violentadas ou igualmente, mas porque elas acessam mais as candidaturas de destaque. Então, quando as mulheres negras a gente tem sendo candidatas a cargos que têm dinheiro, que têm TV e que vão ganhar essa expressão, né? Acho que é muito importante falar sobre isso. Quando vocês me convidaram para participar, para escrever na cartilha de segurança para comunicadoras, ficou para mim o tema de feminismos em rede, como é que a gente trabalha em rede para defender umas às outras. E hoje, assim, com muita honra, eu posso falar aqui de um projeto que não é meu, está aqui minha colega bem na minha frente, que coordenou esse projeto, que é a Coalizão de Mídias Negras, que tornou possível a Asmina estar na Marcha das Mulheres Negras com outros 5 veículos, que eu anotei e acho muito importante dizer. Asmina, Nós Mulheres Negras da Periferia, Instituto Mídia Étnica, Gênero e Número e Alma Preta. 5 mídias independentes que se organizaram para atuar em rede e fazer uma cobertura sistemática e não episódica, como foi dito antes. Porque o episódio chegar no dia e fazer um ao vivo no Jornal Nacional, que a marcha vai estar linda, com imagens incríveis, notas cobertas belérrimas, que haja pessoas bonitas, é impressionante. É lindo, mas a gente está falando da marcha há meses. A gente está mobilizando temas concretos. Quem é que vai ficar no cuidado para essa mulher ir para a marcha? Como é que essas comunicadoras vão para a marcha em segurança, falando de feminismos e de antirracismo, sem colocar o seu corpo como indivíduo, como vítima de violência? Então a gente se uniu em coalizão e eu acho que tanto no mundo offline como no mundo online, isso é muito importante falar. A atuação em rede, eu acho que o trabalho que vocês fazem fala muito sobre isso. A gente não vai sozinha para uma briga que é tão violenta com adversários tão gigantescos. As Big Techs são adversários com os quais nós, como sujeitos, não podemos competir. Então tem sido um aprendizado enorme integrar redes, ocupar espaços e ocupar junto. E aqui eu acho que na marcha a gente tem tido essa experiência que tem muitas agendas. Praticamente nenhuma é de 5 pessoas, é de 6 pessoas. Você chega lá, tem um mundo de mulheres negras, cis, trans, com deficiência, sem deficiência, que falam inglês, francês, espanhol, português. A gente não está se impedindo de estar nos espaços por causa de todas essas diferenças. Acho que é muito importante a gente pensar também, quando eu vou para a área de tecnologia e segurança nos ambientes digitais, é que a tecnologia é mais um espaço que não foi feito para ser ocupado pelas mulheres negras. É um espaço modelado e pensado por quem toma grandes decisões para ser ocupado por homens brancos. Então a gente vai ter que desenvolver estratégias muito específicas. Quando a professora Márcia falou aqui sobre isso, a gente foi fazer uma análise do discurso e era uma análise que não tinha categorias para falar do que mulheres negras dizem. Então o que a gente tem pensado é como é que a gente trabalha com jornalismo feminista, com segurança digital feminista interseccional, porque aqui a gente está falando de um feminismo que precisa ser cortado por raça. Não dá para falar de questões de gênero sem fazer recorte de raça e classe social. Vira um pouco um jogo da Barbie, assim, uma brincadeira de mocinhas, não faz muito sentido. E a gente está tentando fazer isso também com a tecnologia. Então a gente lançou no dia 1º de novembro a nossa primeira inteligência artificial feminista, que se chama Quitéria. Quem aqui é da Bahia sabe quem é Maria Quitéria, que foi uma heroína da independência da Bahia, que foi o movimento revolucionário que começou a independência do Brasil. E ela analisa todos os dias um trabalho que a gente fez manualmente por 5 anos, que é pegar tudo que tramita sobre gênero e raça no Congresso brasileiro e dizer se é um risco ou não o direito das mulheres. A gente fez isso por 5 anos na mão, com a ajuda de mais 25 organizações
voluntárias que nos ajudaram, porque esse projeto por muito tempo não teve dinheiro. E agora a gente desenvolveu uma inteligência artificial para fazer isso a partir da inteligência de outras mulheres. Não, ela não busca no Google, por isso que ela não alucina. Ela busca no que a gente pensou como pessoa. Isso é bem importante para a gente. E aí, nesse lançamento, a gente recebeu uma série de questionamentos de mas inteligência artificial é horrível. Como é que vocês estão indo por esse caminho e etc. E a gente volta para uma coisa muito básica, que é as tecnologias em si não são ruins. Ruim é como a gente se apropria delas. Dinheiro em si, por exemplo, não é ruim. O problema é como é que a gente se apropria dele e o que a gente usa ele para fazer. Então, a gente segue princípios de IA feminista, que são modelos pequenos, que não fazem extrativismo de dados, que são aqueles grupos que vão numa comunidade, coletam um mundo de dados, e depois aquela comunidade nem sabe o que foi feito com aquilo. A gente não usa nenhum modelo que precise de grandes centros de dados e consuma muitos recursos, então essa IA, por exemplo, a Quitéria, ela roda no computador de qualquer pessoa, no notebook, mas é IA. E se a gente não se apropriar dessa forma, não vai parar de ter IA, como não vai deixar de existir Uber, como não vai deixar de existir Netflix. Ou a gente ocupa do nosso jeito, ou eles vão ficar muito confortáveis em fazer seus próprios filhos, porque é assim que acontece. Quantos minutos eu tenho? Eu não tenho nenhum. 4? Então eu estou tranquila. E aí, voltando, tecnologias feministas, e aí a gente tem um outro projeto, que é o projeto de onde nasceu a Quitéria, que é essa IA, que é o Elas no Congresso, onde a gente fazia essas análises manuais. E por 5 anos a gente publicou essas análises e ajudou muitas organizações pequenas a entender o que estava rolando no Congresso. E agora a gente publicou no dia 19 de novembro, foi na véspera do Dia da Consciência Negra, uma reportagem mostrando que 15 anos depois do Estatuto da Igualdade Racial, nós tivemos apenas 50 projetos que interseccionam gênero e raça no Congresso. E eu nem estou falando de projetos que viraram lei. Isso inclui projetos que foram arquivados, projetos que foram reprovados. Então, assim, é um entendimento concreto hoje, a partir desses dados, que fazem parte da gente conseguir fazer uma análise de cenário, né, e não uma análise pontual. O parlamento que a gente tem, que não é de hoje, é de pelo menos aí umas 2 décadas, ainda não entendeu o quanto é essencial falar de mulheres a partir de recorte racial. Isso para eles apenas não é uma pauta. E aí eu vou dar o exemplo que a gente teve 50 projetos em 5 anos sobre esse tema, e só na semana que circulou aquele vídeo do Felca, a gente teve 75 projetos sobre a adultização, em uma semana. Então, assim, quais são as narrativas que estão operando nos discursos do nosso parlamento? Vou me voltar aqui um pouquinho para a questão da segurança digital. Acho que é bem importante pensar que as organizações feministas, e as organizações do feminismo negro, especialmente no movimento negro, mesmo que não tenha um recorte de gênero, tem feito um trabalho essencial para pensar a nossa segurança, porque quando uma comunicadora tem a sua segurança ameaçada, e aí lembrei também da apresentação da Márcia, não sou só eu. Vai atingir a mim, vai atingir os meus pais idosos de quem eu cuido, vai atingir o meu filho adolescente, vai atingir talvez para quem trabalha em espaços físicos, a sua redação, a sede da sua organização, pessoas que andam com você. E um caso muito ainda vivo, apesar de não ser um caso novo, é o caso de Marielle, né? Quem estava com ela também foi ferido por essa extrema violência. Essa violência seguiu se repetindo em ambientes digitais. Menos de 1 hora depois do assassinato de Marielle, já existia um volume imenso de desinformação sobre ela, com base em nenhuma evidência circulando, e uma parte importante dessa desinformação nunca conseguiu ser corrigida. Haverá pessoas hoje que ainda acham que Marielle tinha um relacionamento erótico afetivo com Marcinho VP, que era um líder do tráfico. Então, a gente tenta, e a gente tem tentado nas minas,
E desde proteção nesse nível muito miúdo interno, que é fator de verificação em 2 fatores no celular, no tablet, no notebook, não acessar redes de internet públicas para acessar o nosso material de trabalho, até explicar para toda a nossa equipe, para quem trabalha em rede com a gente, que não interessa qual foi a brecha que houve, se você deixou uma brecha, a culpa nunca é da vítima. A gente nunca pode dizer para uma pessoa que teve fotos íntimas vazadas: ah, mas você deixou foto no seu celular, teve um computador invadido, ah, mas você também acessou a rede de internet do shopping. Não importa, o crime é sempre do criminoso. E o que a gente tem tentado fazer é isso, é se treinar e espalhar. A Ingrid, que é a nossa gerente de tecnologia, participou do treinamento de vocês. Eu estou na Divina, vai fazer 3 anos. Eu percebo como a gente começou a fazer de uma forma mais veloz essa atualização de medidas de segurança, porque é muito rápido, que não era um problema há 1 ano, hoje já é. E aí, por último, eu quero falar também, Tamika, a gente tem um aplicativo que é o Penhas, que ele foi o passo zero das minas na área da tecnologia, éramos apenas jornalistas, e nós criamos um app para ajudar mulheres em situação de violência. E isso vai desde uma pessoa que está num relacionamento tóxico e abusivo até alguém que está tendo ameaça em sua vida. O Penhas hoje já ganhou uma série de prêmios. Hoje ele tem muitas novas funcionalidades, inclusive um manual de fuga para mulheres que precisam fazer um roteiro. Como é que eu saio? O que é que eu preciso? O que é que eu nunca posso fazer porque eu estou me colocando em risco? São 5 blocos de atitudes. A pessoa vai preenchendo esse formulário e depois ele gera um PDF com o seu plano de fuga. Eu deixei aqui alguns panfletos onde tem QR Code, mas ele está em todas as lojas, todas Android e Apple, porque Big Techs, né? Então só 2. Já tivemos mais de 17 mil mulheres cadastradas. Esse ano fizemos mais de 280 atendimentos individuais. E o aplicativo tem um feed como uma rede social. Então, se você quiser entrar lá só para comentar com outra mulher, dizer, poxa, merece meu abraço, foi que péssimo que você está passando por isso, ou contar a sua história, o Penhas também serve para isso. E agora a gente está indo para os territórios, que é indo, e a gente está começando por territórios periféricos, que às vezes para uma mulher periférica o problema de ter um aplicativo é que o celular dela não tem espaço. Então a gente começa com tarefas muito simples, que é vamos limpar a sua galeria para que você possa ajudar botar esse app no seu celular, e elas estão se tornando voluntárias nos seus bairros para ensinar outras mulheres, e ele é um app que tem modo secreto. Então uma mulher que está numa residência em situação de violência, ela pode colocar um módulo em que aparece um aplicativo que teoricamente seria associado a uma coisa de mulher, e o parceiro não consegue ver que, na verdade, ela está com um aplicativo para sair da situação de violência. Ele tem botão de pânico, ele tem gravação de áudios de situações de violência, e a gente está atualizando agora o mapa de delegacias e também de pontos de acesso ao aborto legal, que é um grande problema no Brasil. Então, assim, são muitos caminhos, mas a gente entende que se as mulheres negras e feministas não ocuparem a tecnologia, ela não vai ficar no vazio, ela vai ser ocupada por outras pessoas. Então, se alguém vai ganhar, que sejamos nós. É isso, gente. Obrigada. A gente está à frente também dessa tecnologia, porque ela não vai parar, ela vai continuando e vai se reformulando e vai se moldando também a partir do nosso tecido social, né, dos nossos desafios. O Peregrino é uma boa experiência em relação a isso, né, porque está unindo a ancestralidade com o biotech, que eu não sei quem é a coordenadora, mentira, sou eu, coordenadora também. Mas é isso, eu gosto de estar nesses espaços que a gente possa abrir, criar uma mesa e colocar a mesa para que as outras pessoas possam sentar. O Peregrino já vem de uma experiência de
combate, de enfrentamento ao racismo, né, de luta pela população negra, e agora numa luta no ambiente digital também, né, Mayra? Eu acho que o curioso do Biotech é unir realmente essa pegada ancestral, né, trazer a ancestralidade e trazer a tecnologia, conseguir unir, dialogar diretamente com comunidades tradicionais, né, falar um pouco do impacto da imagem dentro da tecnologia como registro também histórico, né, de imagem, de dados, principalmente das populações negras, indígenas e periféricas do Brasil. Eu queria que você pudesse falar um pouco disso também, apresentando. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Maiara, eu sou jornalista, comunicadora, ativista. Primeiramente, eu estou muito honrada e emocionada de estar aqui hoje. Essa é a minha primeira marcha e estar nesse espaço que é o UNB, que foi a primeira universidade federal que encampou aí a política de cotas, sendo eu uma graduanda, né? Fui uma graduanda através aí, a partir das ações afirmativas. Então, para mim, hoje é um dia muito importante. Eu trabalho no Instituto Peregun, o Peregun, né, que para nós do Candomblé é uma planta ancestral. Nosso instituto é uma das organizações do movimento negro, atua há 10 anos, atuava como ação franciscana desde 2009 e há 4 anos, 5 anos mais ou menos, ela mudou o seu nome, né, a sua marca, para Peregun. Os fundadores do Instituto, eles vêm da UNEAFRO Brasil, que é um movimento de luta pela educação popular, né, para colocar, inserir a juventude negra nas universidades. Então, é um movimento negro educador que também discute essa questão das cotas, das ações afirmativas, né, representado aí pela figura do Douglas Belchior, Vanessa Nascimento e Beatriz Lourenço aí nas nossas diretorias. E a comunicação dentro do Instituto, ela é uma área estratégica, ela nunca foi uma área de incidência direta. O primeiro projeto que a gente tem que discute comunicação discute comunicação dentro dos territórios, né? A comunicação como um projeto do Instituto é o Griotech. E tanto a equipe de comunicação está muito feliz, principalmente eu, que estou participando ativamente do projeto. O Griot, né, essa figura do Griot, que eu acho que é o primeiro servidor de dados, vem aí uma herança ancestral dos países da África Ocidental, que tem essa responsabilidade de ser um guardião da memória do povo negro e de informar, né, através da oralidade, repassar o conhecimento através da oralidade, de conselhos, da arte, né? Aqui na diáspora a gente se apropria, né, desse conceito e traz e reconhece, né, em muitos dos nossos mais velhos os griots e os Griotech, né, traz aí essa discussão da tecnologia, das novas ferramentas da tecnologia, da comunicação para dentro dos territórios. Ouvindo muito, eu ainda estou absorvendo muito das falas de vocês. Assim, o movimento, não é de hoje que o movimento negro pauta a questão da representação da população negra, né, seja nas mídias, nas novelas. Eu recentemente vi um documentário, eu sou atriz também, né, não falei. Recentemente eu vi um documentário do Joel Zito, que chama Negação do Negro no Brasil, que ele é um retrato sobre a representação do negro, da população negra nas novelas, nas telenovelas brasileiras.
acho que o documentário ele alcança desde acho que da primeira telenovela brasileira até mais ou menos ali meados dos anos 2000 e colocando tanto os atores, né, que contracenavam ali, apresentando as problemáticas da representação da população negra, quanto o próprio movimento negro pautando formas degradantes que a gente era representado na dramaturgia brasileira, né? E aí a gente tem, eu estou citando a telenovela porque a gente compreendeu num dado momento que a população brasileira, sobretudo a população mais pobre, ela também se educava através da comunicação, né? E dessa comunicação onde ela não se via representada. Temos aqui também o jornalismo, né? Retomando a questão da telenovela, né? Muito foi alcançado nesse campo da dramaturgia, que eu enxergo como uma forma de comunicação, mas, por exemplo, recentemente a gente teve os problemas com a Thaís Araújo, né? Da forma que ela foi representada nessa releitura. Como é que é o nome da novela? Vale Tudo, obrigada. Nessa releitura de Vale Tudo. Novamente o jornalismo brasileiro também, a gente tem tido as nossas reivindicações ao longo dos anos, muito tem se falado sobre coberturas humanizadas na comunicação, né? Uma forma de humanizada é você conseguir chegar no território onde houve uma chacina, por exemplo, você dar voz às pessoas que sofreram, ou, por exemplo, não recorrer em erros como não nominar as pessoas que estão ali, enfim, expor toda essa situação que a gente tem acompanhado. E ainda assim a gente vê a imprensa brasileira recorrendo em erros como manchetes dizendo 117 suspeitos mortos, né? A própria imprensa que já condena, já julga e já define ali o destino daquelas pessoas, sendo que muitos deles a gente sabia que não havia nem denúncia sobre qualquer ilicitude que tinha, né, ocorrido ali dentro da comunidade. Isso para dizer que quando a gente vai com o projeto para o território, né, o Griotech, ele parte de discutir as novas tecnologias, a desinformação trazidas pelas novas tecnologias, e a gente vai no intuito de fazer uma pesquisa, né, de criar uma pesquisa participativa com esses territórios e também de formar. Mas quando a gente vai formar, através de uma oficina de educomunicação, eu me vejo muito mais num lugar de aprender, né? A gente escolheu 2 territórios, uma aldeia indígena e Dom Quilombo, e a gente recorre nos mesmos erros, que o problema não é como as comunidades assimilam as informações, o problema é novamente como a gente vem sendo representado. E as denúncias das comunidades sobre as formas como elas vêm sendo representadas, né? No Quilombo são invasores, a forma, né, como as lideranças indígenas sofrem violência política e ataques dentro dos territórios por serem lideranças, né? E uma série de outros fatores aí que foram levantados através dessa pesquisa participativa. Então, assim, citando, né, também um pouco do trabalho da Cida Bento, que a branquitude ela detém a narrativa, ela detém o poder e, aliás, quem detém a narrativa detém o poder. E a gente vive, assim, a sensação que eu tenho é que a gente vive um gaslight de 400 anos de manipulação, de informação da nossa história,
contada através desses meios, né? E o que a gente vê com as tecnologias antes, o problema eram os meios de comunicação, os jornais, que ainda são, né, um grande problema, a gente está disputando esses espaços, e agora a gente tem os problemas das Big Techs, que também é uma forma de controlar a narrativa. Trazendo aí o Tarcísio e o Davidson Faustino, que recentemente participaram de um programa no Instituto, o programa Pontos e Desafios, que mencionam, né, que falam assim, o Davidson Faustino, ele pediu para a inteligência artificial gerar uma imagem do Franz Fanon conversando com Freud. E a inteligência artificial gerou o Franz Fanon branco. Porque o mecanismo dentro, né, que é concebido de uma forma que não pense na população negra. A máquina, ela não é pensada e projetada para nós. Assim como a mídia não é pensada e projetada para nós. Nós estamos o tempo todo a disputar esse espaço. E assim, não vou me alongar muito. Eu penso que projetos, né, como o da Ana, como é que é? Tamisa. Como? Tamida. O problema de pronúncia. E o projeto Griotech, ele traz formas da gente criar os meios para os nossos, né? Criar os meios, a rede de o Alma Preta Jornalismo, Nós Mulheres na Periferia, são formas da gente criar os meios para que a gente possa se comunicar com os nossos e que os nossos também possam se ver representados, porque os meios, eles não são para nós, né? Os meios de comunicação que a gente é importante que a gente discute eles politicamente, mas partindo desse pressuposto de que a gente tem que formar a nossa população e se unir, criando as nossas plataformas, as nossas tecnologias, como sempre fizemos. Acho que é isso. Eu deixei para o final a Sandra Chagas, a Alexandra Pretel e a Sofia Carrillo, porque a gente tem essa visão nacional de 3 mulheres de 3 países diferentes, né, que estão aqui por conta da marcha, mas que também construíram com a gente ali o Recone. A Sandra e a Sofia especificamente estão conosco na rede de Afro-Latinos. A Sandra é ativista, uma das coordenadoras globais da Marcha das Mulheres Negras, é uma das grandes referências. Eu vou deixar ela se apresentar também. A Alexandra Pretel é cofundadora e editora-chefe do Afro Coletiva, que é um grande coletivo de mulheres que trabalham com tecnologia